Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Semana do Soldador. Nessa aula nós vamos falar sobre os conhecimentos necessários para se tornar um soldador qualificado. Se você ainda não assistiu à aula 1, nós falamos sobre o perfil de um profissional de soldador, está bem interessante essa aula. E na aula 2 a gente falou sobre os comportamentos que valorizam um soldador. E para essa aula de hoje, que a gente vai falar sobre conhecimentos necessários para um soldador, a gente tem aqui dois convidados. O professor Célio Cabral, boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E o Francisco Michelazzo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Guilherme. certo. Professor, nos conta um pouco mais, eu sei que o senhor já tem uma experiência de longa data na soldagem. Conte aqui para o pessoal um pouco mais sobre como você iniciou a sua carreira, o que você fez pelo mundo da soldagem e o que você faz hoje. Então, a minha inserção na soldagem, ela foi bem, um pouco assim diferente, talvez. Vamos pensar um pouco diferente do tradicional. Ou seja, eu trabalhava na Camargo Correia, eu trabalhei durante um período na Camargo Correia como apontador. Foi a primeira empresa do senhor? A primeira empresa que eu trabalhei, como apontador. Uhum. O apontador, o que é? Um profissional que ele vai registrando as horas, máquinas lá, para depois estar rateando no centro de custo. Nossa, é a primeira vez que eu ouço dessa função. Não, nunca tinha ouvido. Então é uma função ainda hoje, ainda está nativa, né? Isso eu estou falando lá já há um bom tempo. Mas não deve muito, ter mas sido substituído já há um muito bom tempo pelo computador hoje, né? Sim, hoje o computador revolucionou. Estou falando lá de uns... Vamos pensar em 5 anos atrás, assim, né? Um pouquinho mais. E ali eu percebi, ou seja, tinha naquele ambiente no qual a gente fazia parte, a soldagem, o pessoal montava britadores e usina de asfalto. Uhum. E eu me encantei olhando aquilo, não era um grupo tão grande, lá em torno, não lembro tão bem, como faz só 5 anos, né? Então não lembro tão bem, mas devia ter lá uns 20 colegas de trabalho. E eu conversando com eles, soldagem e tal, e aquilo começou a me cativar, ou seja, montava, cortava, fazia toda a instalação, porque trazia aquele equipamento de uma outra obra da Camargo Correia e fazia a montagem ali naquele meio. Uhum. E ali então, você começou, foi os primeiros contatos do senhor com a soldagem. Isso, então. E desde no bate-papo, aí quanto ganha o soldador? O soldador de trecho, naquele tempo, nós andávamos num pau de arara. O pau de arara é aquele caminhão que a gente embarca lá, sai lá daquele ambiente, nós dormíamos nos alojamentos e vinha no pau de arara. E o soldador já vinha com seus carrão, né? Carrão naquele tempo era o Chevette. Chevette era um carrão. Sim. Então aquilo me cresceu o olho. Tipo, nossa, eu quero um Chevette também. E como eu vou conseguir? Como apontador. E como é que foi essa oportunidade entre apontador e para se tornar um profissional? Daí apareceu lá, conversando lá com o pessoal, tinha a necessidade de um ajudante para a soldagem. Preparava, limpava, ou seja, estava ali auxiliando. Preciso fazer uma limpeza, preciso esmerilhar uma peça, o ajudante fazia parte. E eu, com aquela gana, com aquela vontade, aquele brilho que a soldagem me encantou, me provocou, eu digo, eu quero estar nesse mundo, eu quero fazer parte da soldagem. E eu comecei a ajudar e o pessoal foi me dando espaço. Legal. Quando eu percebi, eu já estava lá começando a tecer, fazer uns cordões de solda, tu leva jeito. Foi acontecendo por acaso, então foi pegando um pouco, foi gostando e o pessoal foi... Pessoal, foi me dando oportunidade, então a Camargo Correia foi quem me abriu as portas, claro que eu tive que demonstrar. O senhor chegou a trabalhar como soldador profissional? Soldador profissional, depois já ao final fiquei quase praticamente uns 3 anos mais ou menos, no final já era um profissional de soldagem, já tinha uma boa coordenação, uma boa habilidade, conseguia desenvolver todas as tarefas. E quando que o senhor saiu, né, de soldador ali na Camargo para se tornar professor, né, no Senai, que o senhor trabalhou 30 anos no Senai, é isso? Trabalhei 31 anos no Senai. Foi professor do Francisco? Francisco, isso. Foi meu professor recentemente aqui na faculdade Senai, né, no curso de Engenharia Mecânica. Então, tive o prazer de ter aula de soldagem, né, mas para um lado muito mais técnico, que é da engenharia, né. Então, legal. Tive o prazer de ser aluno do Senai. E o que te despertou, professor, para entrar nessa área de ensino? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento de soldagem, o senhor tem uma bagagem enorme já, né? Então eu vim para Joinville, cheguei aqui para tinha uma oportunidade no Senai. Então no Senai eu entrei como assistente administrativo, não entrei lá como professor. Então novamente, E a soldagem, naquele meio não tinha nenhum colega, nenhum instrutor em soldagem. E tinha um trabalho para fazer com uma empresa da região, onde tinha que preparar uma equipe de soldagem. Aí me chegaram, a direção naquele momento, de não queres trabalhar com soldagem, já que você tem o conhecimento prático, mas eu falei, mas eu não conheço a fundo teoria. Eu preciso, então, o que eu preciso? Preciso de curso. Eu disse, não, a gente te prepara.
E assim aconteceu, me prepararam, mandaram naquela época para São Paulo, fiquei lá um tempo, me preparei, depois retornei, fui para Itajaí, que Itajaí era o berço da soldagem em função dos estaleiros. Hoje ainda tem bastante. Então até hoje Itajaí é um encanto. E ali eu voltei depois para essa empresa, fui desenvolver um trabalho, onde eu também fui muito feliz. Eu conhecia bastante prática, então naquela condição, agora já estava bastante envolvido na teoria, essa condição, ou seja, essa união da soldagem, teoria e prática, eu comecei a ter essa desenvoltura. E o senhor tem ideia mais ou menos quantos alunos se formaram com o senhor? Na minha trajetória como professor não consigo assim, Não mensurar muito. Uns 5 mil. Uns 5 mil. Vamos aproveitar aqui o gancho do Francisco, uns 5 mil. Bastante. Vamos. Legal. E Francisco, Francisco, obrigado também por estar aqui, compartilhar conhecimento com o pessoal. Vocês. E com a gente. É sempre bom estar aprendendo, né, coisas novas. E me conta um pouquinho sobre como você entrou também na soldagem, o que você faz hoje. Bom, eu estou estudando engenharia mecânica, né, como comentei, estou no último ano ali, então durante o curso, né, eu tive muito contato com a soldagem, né? E durante a vida meu pai foi serralheiro, então desde moleque eu já via ele soldando, né, com aquelas máquinas bem antigas, assim, aqueles transformadores enormes de eletrodo, né? Vi ele queimar o olho diversas vezes, eu mesmo com 5 anos queimei o olho ficando olhando ele curioso, né? fazer, né? Então assim, aquele brilho que o professor falou que viu ali quando eu era bem pequeno eu já tava sentindo assim também. Então, como a vida foi levando, né, eu decidi fazer engenharia mecânica e aí vim para Santa Catarina, né, estudar. E aí no meio da faculdade tive a oportunidade de trabalhar aqui na UEL Division, né, de entrar como estagiário de engenharia mecânica. E aqui então eu entrei na parte de desenvolvimento de produtos, né, auxiliando com esse meu conhecimento de solda, né. Aprendi muito durante o curso e a vivência aqui na empresa. Então hoje, né, eu faço parte aqui, então a minha vida na soldagem, né, não é tão grande igual a do Célio, né, porém ela se iniciou há 2 anos atrás. Então eu tenho 2 anos aí com foco na área da soldagem, aqui na UEL Division, auxiliando o desenvolvimento de produtos e auxiliando as empresas, né, com consultoria, fazendo demonstrações técnicas de equipamentos, né. Legal, então, legal. Essa pegada aí. Show de bola. Pessoal, então, voltando aqui vamos falar do assunto agora que o pessoal está aqui ansioso para saber quais são os conhecimentos necessários para um soldador qualificado, né? Mas antes de um soldador qualificado, vamos falar sobre quais são os conhecimentos necessários para se tornar um soldador profissional, um soldador de manutenção, talvez numa produção de uma indústria. Né? Estamos falando aí de um soldador inicial. Para ti, Francisco, o que você diria para mim que é necessário um soldador saber para ele poder iniciar a sua carreira? Cara, para mim, assim, o essencial seria o quê? Ele vai ter que fazer essa linkagem, né? Essa junção da soldagem na teoria com a soldagem na prática. Então, na teoria, ele vai ter que desenvolver algumas matérias, né? Estudar algumas matérias que vão facilitar ele na hora da soldagem. Entender a diferença entre processos, né? Imagino. Entender um pouco a diferença entre os processos, né? MIG, TIG, eletrodo. Entender um conhecimento um pouco básico nesse primeiro momento sobre materiais, né? Saber o que é um aço carbono, um inox, um alumínio. Então, assim, eu vejo esse conhecimento teórico, né? E, lógico, junto com a prática, né? Para ele se tornar um soldador reconhecido, ele vai ter que se diferenciar dos outros na questão da habilidade também. Sim. Então, mostrar serviço, né? Mostrar habilidade no serviço junto com a teoria, né? Então, para mim, assim, o pontapé inicial da pessoa que está buscando ser um soldador é o quê? Alinhar bem essa questão da teoria com a prática, né? É verdade. Muitos soldadores só têm a prática, né, e não tem a teoria, não consegue às vezes nem aplicar direito, né, um processo adequado, né, para uma junta metálica e essa é uma condição bastante comum. Eu trabalhei durante muito tempo também como consultor de soldagem, então dentro na indústria, no meu dia a dia, o que o Francisco comentou, essa necessidade, ou seja, essa evolução que teve do material, esse profissional também está sempre atento, ou seja, são conhecimentos que faz parte. Tem que conhecer a metalurgia desse material, toda a mecânica, as propriedades, então ele tem que estar atento a isso. Tudo tem um começo, né? Então, quando você começa na profissão, né, você pode também parar ali e trabalhar para o resto da vida naquela função, ou você pode também evoluir e se tornar, agora vamos chamar aqui que é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, se tornar um soldador qualificado, né? Um soldador que tem domínio sobre o que ele está fazendo. Professor Célio, fale para nós aí, para você, o que um soldador qualificado precisa ter de conhecimento?
Além daquilo que o Francisco comentou, de ter esse conhecimento teórico e prático, mas a teoria ainda ele tem que ter um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Em que sentido? Em algum momento ele vai pegar um desenho, ou ele vai ter que elaborar, fazer lá um descritivo para construir uma peça, por exemplo, manutenção ou até mesmo uma produção. Então o desenho é fundamental que ele conheça. Quando fala em desenho, você está falando de um projeto? Ele pode pegar um projeto, como eu posso lá, o Francisco, chegar e escrever ali como ele quer que faça uma peça. Fazer lá um croquis rápido, de uma maneira rápida. Olha, eu quero que a peça tenha essas características. E me passar, ou passar para um outro colega. Croquis é um rascunho, né? É um rascunho. Você faz um desenho à mão livre. Você passar aquilo, ó, imaginamos esse copo. Eu quero que faça esse copo, então eu vou mais ou menos descrever. Claro que sem nenhuma preocupação, quando fala em um esboço, um croquis, é rabiscar a mão livre. Sim, entender medidas, tamanho, onde vai soldar. Não é sem nenhuma preocupação em como vai ficar a apresentação dele. Olha, eu quero que esse copo tenha esse formato aqui. Eu passo, escrevo lá para o Francisco e assim entrego. Tanto interpretar o desenho, então ele vai ter que... como tu fazer, né, o croquis, fazer o desenho croquis, básico. Porque vai ter situação que ele não vai ter o desenho, ele vai ter que passar aquilo que ele quer que faça, então ele vai ter que... Em algumas situações ele vai pegar o desenho pronto, um conjunto pronto, então ele vai ter que interpretar esse desenho, aonde que no desenho mecânico vai contemplar o quê? Medidas. Então é fundamental, além de eu... Então eu conheço o desenho, sei fazer um desenho, sei descrever, sei passar essa informação, por exemplo, na situação aqui com o Francisco, mas ele vai ter que também dominar as medidas. Então, medidas é fundamental que ele conheça também metrologia, aquela parte específica voltada para a soldagem. Dentro da metrologia nós temos tanto a parte dimensional, como nós também temos a parte dimensional da soldagem. Né? Sim, e na soldagem hoje, Francisco talvez saiba responder, quais são as ferramentas que se utiliza para você tirar as medidas, né, necessárias? Bom, o cara que for entrar ali no mundo, ele já tem que estar familiarizado com um paquímetro, por exemplo, que é onde ele vai interpretar a medida do desenho e saber que entre uma solda e outra ele tem que manter uma distância. Qual que é essa distância, né? Então ele vai ler no desenho, vai ter que ajustar no paquímetro e levar até a peça real, né? Então ele vai ter que saber manusear equipamentos de medição de comprimento, né? Como uma trena, um paquímetro, né? Para medir o diâmetro do furo que ele vai ter que estar utilizando para fazer talvez uma solda de tampo ali, né? Para tampar aquele furo. Então ele vai ter que estar se familiarizando com esse tipo de ferramenta, né? Certo. Eu já ouvi falar, não sei muito para que serve o calibre. Essa é uma ferramenta de medida também? É uma ferramenta de medida, ou seja, você vai, quando pega no projeto lá, ele vem lá já com uma medida pré-definida. Eu quero que uma solda tenha uma perna. O que é uma perna de solda? Vamos aproveitar essa placa aqui. Então a perna de solda é a quantidade de solda necessária para ele fazer esse preenchimento aqui. De uma junta em ângulo, então aqui a gente tem uma junta em ângulo, quanto vai ser necessário? Então você vem com o calibre e você vai verificar, ou seja, ao mínimo que eu vou precisar de solda, por exemplo, vamos aproveitar isso aqui, fosse aqui, ó. Então isso aqui é a dimensão de uma solda. Ao mínimo que vai ficar essa soldagem, por exemplo, 10 milímetros, só para a gente ter um valor aqui. O calibre você vai colocar e vai confrontar, ver se isso está com 10 ou mais, porque a condição de uma perna de solda... O calibre, então, depois que eu fiz a solda, aí eu meço para ver se... Você faz esse controle, para verificar se essa solda ela atende aquilo que o projeto especificou em razão daquilo que ele dimensionou, calculou, olha, calculei o calibre ele vai ser já uma ferramenta de inspeção do cordão, né? Ele vai trazer ali aquela qualidade para a gente, um controle de qualidade, né? Então esse controle de qualidade pode ser, geralmente o soldador é quem faz o primeiro e depois em algum momento pode chegar algum profissional da área de qualidade, um inspetor ou qualquer um outro profissional venha verificar isso. Depois eu sei que tem uma pergunta que o pessoal fez, né? Que vai entrar um pouco mais em como definir o tamanho do cordão, né? Considerando a espessura da chapa e a junta que vai ser soldada. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso é bacana, mas, isso é legal. Professor, além desses, então, desenho mecânico e a parte de metrologia, o que mais o senhor vê como necessário para um soldador ser considerado um soldador qualificado, ter domínio sobre o processo de soldagem? O Francisco comentou sobre o processo. Isso não tem, é ponto. O processo ele tem que conhecer tudo. Cada processo tem as suas características. Mas alguém pode perguntar, qual é o melhor processo? É TIG, eletrodo, MIG? Todos eles são muito bons. Depende muito da aplicação. Então ele tem que ter esse discernimento de saber, olha, aqui eu trabalhar com eletrodo vai ser melhor e aqui melhor com TIG, por exemplo. Seria uma situação, então, conhecimento de processo é tudo. Uma outra condição que ele tem que ter muito claro com ele é as condições do material que ele vai estar fazendo a união.
Horas eu posso estar pegando um aço baixo carbono, hora você pode estar pegando um aço de alta liga. E o que é um aço de baixo carbono, de alta liga? O que isso muda na soldagem? É muito comum, que o Francisco pode comentar até pela formação Já dele. tá Vamos aproveitar isso, né? aqui o nosso futuro engenheiro aqui, né, para ele comentar um pouco o que é um aço. É um aço que vai ter elementos de liga, né, para melhorar suas propriedades mecânicas. Então, eu vou adicionar outros tipos de elemento, além do ferro e do carbono, para gerar um material mais duro, que aguente mais força, aguente mais peso, né? Então, é nessa linha de que a gente vai entendendo como um material de baixa liga, né? Ele sempre vai ter um elemento adicional para... Então, o baixa liga ele tem uma resistência mecânica maior. Você fala normalmente ou é sempre, todos os casos? A maioria dos aços baixa liga vão ter uma resistência maior, né? Então, para que eu preciso saber se aquele aço é baixa liga ou não? Para saber qual é o meu material que eu vou depositar ali em cima. Porque não adianta nada o meu material ter uma resistência alta se o meu material de solda não tem. Qual o consumível que vai usar para cada situação, né? Foi bem lembrado, porque o Francisco comentou, ou seja, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um aço aqui, um aço baixo carbono. Então, até o baixo carbono é o quê? Um aço 1020, que é muito comum. A gente está falando no nosso dia a dia. O aço 1020 é corriqueiro na indústria. Praticamente o A1020, o A36 são aços que não existe nenhum elemento de liga. Ou seja, ele não tem, como o Francisco comentou, o aço baixa liga, ele já tem alguns elementos que melhoram as propriedades. Em que sentido? A resistência, a tração, ele vai ter uma propriedade melhor. Mas imaginamos aqui, se fosse um eletrodo, para cada condição a gente vai ter um consumível. Eu quero fazer a união de um aço baixo carbono, eu vou ter um consumível de baixo carbono. Então ele vai me resistir, vamos só... 10 quilos, 10 quilos. Eu vou ter que colocar alguém que resista 10 quilos aqui. Sim. Então, essa é a condição. Agora, o que vai acontecer, liga, então, se eu colocar algo que... Né, o meu consumível depositado, meu material depositado na chapa, no material de base, se ele for, então, mais fraco do que o próprio material, pode haver problemas em relação à resistência da estrutura. Isso, ou do que tiver... Quando essa peça for trabalhar, né, for ser empregada num equipamento ou numa edificação, por exemplo, que ela vai receber uma carga, ela vai vir a falhar justamente na solda, né? Então o material vai ficar intacto e o seu cordão de solda vai romper. E a gente, né, no processo de soldagem, o que a gente toma cuidado com tudo é o quê? Que a solda nunca falhe. E o material sim. Então, se vier a falhar, tem que falhar o material e não a solda. Legal. Por isso, o soldador tem que ter esse conhecimento. Professor, eu sei que você já tem experiência com consultoria técnica também dentro das indústrias, né? O senhor já viu sendo aplicado errado alguma vez? Já, bastante, muito comum. Acontece Por mesmo? infelicidade, muito comum. Então, muito. Existe uma engenharia muito forte lá, engenharia mecânica, que é o Francisco está hoje preste a concluir. Então, tem os mecânicos que projetam, ele conhece a fundo o material e quando chega na soldagem, tudo aquilo se perdeu. Aí, às vezes, vai para a prática, muda. Muda. Então, eu coloquei agora aqui, vamos novamente, um aço comum e dois aços muito ricos aqui. Então, o soldador foi lá, colocou, ninguém fez essa mediação, ou seja, entre o projeto e o processo de fabricação, alguém que tem um conhecimento amplo, que, olha, esse material nós temos que agora mudar o nosso consumível. Então, isso na indústria é muito. É uma condição... Imagina, podemos até dizer faz assim, investimento a cada alto, né? 100 peças que você vê, 100 conjuntos diferentes, 90% eles vão pegar o porquê. O que a gente trabalha muito? Na indústria, ou é 7018, ou é 6013, que são consumíveis do nosso dia a dia, o 46, 48, padrão, né? Então, no eletrodo revestido. Processo, né? Do processo MIG-MAG, por exemplo, o ER70S6, que é para condições do nosso dia a dia. O 1020, os aços comuns. Agora, quando mudamos, peguei um aço baixa liga, por exemplo, nós temos agora algumas ligas chamadas Domex, Strenk, Optium. Ardox, né? Ardox, são aços que têm uma resistência muito alta. Sim, quanto mais passou o tempo, né, mais materiais foram criados, né? E aí, dessa forma, a área da soldagem vai aumentando mais ainda, né? Então, se teve uma época que era só a série 1000 ali dos aços, né? Então, era o 1020, o 1045, não se tinha uma abrangência tão grande de materiais. E conforme a engenharia foi ficando cada vez mais aplicada, né, chegando na engenharia naval, aeroespacial, cada vez mais os materiais foram ganhando propriedades diferentes, adicionadas
ligas diferentes para gerar outros tipos de resistência, então aumentar a leveza daquele material e manter a resistência, né? Então a gente, como na área da solda, tem que se adaptar também. Tem que conhecer, né, para poder aplicar da forma correta, né? É verdade. Às vezes o engenheiro vai lá, faz todo um projeto lindo, maravilhoso, chega na hora da prática, o soldador não sabe qual aplicar, ele sonhou, né? Tudo e aí pode gerar algum problema, né? E professor, e Francisco, vamos lá, além então, agora a aplicação correta dos consumíveis, podemos dizer que é isso? Sim. Então, conhecimento fundamental, seria né, aplicar os consumíveis corretamente. E aí quando a gente fala em consumíveis, além... o consumível está ligado diretamente ao gás também, né? A forma que ele é depositado. O gás faz parte, o gás consumível. É algo assim, realmente muda a resistência que é gerada na solda, a decomposição do material ali? Como é que é essa relação? Quer comentar um pouco, Francisco, sobre esse comportamento do gás? O gás ele é muito importante, né, para a soldagem, porque ele vai fazer justamente a proteção da poça de fusão da região soldada contra os gases atmosféricos, né? Então, sempre quando a gente for fazer uma solda, a gente tem que eliminar os gases atmosféricos daquela região. Então, é por isso que se nos processos MIG, MAG, TIG se utilizam gases de proteção. Só para o pessoal entender também... O que é MIG e o que é MAG? O que muda de um para o outro? Parece um sanduíche, né? Comida. Exatamente, né? A questão do MIG e MAG, né? Ele se refere ao mesmo processo de soldagem, só que ele vai alterar justamente o gás de proteção. Então, a gente vai diferenciar, né? A gente diferencia nas siglas justamente o gás de proteção. Então, no processo MAG, eu estaria usando um gás ativo. E o que é o gás ativo? A função dele é o quê? Proteger a minha solda e ele vai, de alguma forma, né, além de proteger ela, ele vai me ajudar, de alguma forma. Ou ele vai aumentar minha penetração, né? Ou ele vai fazer com que o meu cordão fique mais fluido, né? De alguma forma, ele vai estar me auxiliando a realizar aquele preenchimento. E no caso do MIG, seria a utilização de um gás inerte, que seria o quê? A função dele é justamente, né, exclusivamente proteger a solda. Expulsar e nada mais. o gás atmosférico e... A única função dele vai ser essa. Então, seria essa Não tem o tag? Não tem o tag. Eu achei que tivesse o tag. No processo TIG, né, que seria a adição com a vareta, né, você vai ter o uso apenas do gás inerte. Você não vai ter aplicações que utilizam gás ativo, né? Sim. E dentro desse mundo dos gases, eu sei que existem formas de você, às vezes, trazer economia para o processo, né? Utilizando, às vezes, um CO2, às vezes, utilizando também o processo, né, de fluxo, né? O FCOL também, que você mistura um pouco de proteção através dos gases gerados pelo próprio arame e também com os gases que estão lá no cilindro, né? E como é que é essa relação? Você vê hoje muita aplicação, por exemplo, podendo estar melhorando a aplicação e está sendo utilizada uma aplicação inferior em relação a custo, em relação a benefício até da soldagem? Sim, bastante. Por exemplo, a condição do arame tubular, que é o FCAL, né, que é uma abreviatura da norma. Qual é as características dele? Grande deposição e grande penetração. Essa é uma das principais características. Agora, se eu tenho um consumível com esse comportamento, o gás de proteção também vai ter que ter essa característica. Como o Francisco comentou, nós temos os gases ativos que são responsáveis por penetração do material. Tá, então, vou trabalhar, por exemplo, na condição do arame tubular, eu tenho que trabalhar com gás ativo. Se eu for trabalhar com gás inerte, eu não vou conseguir aquele resultado. Porque o gás inerte, o próprio nome diz, inerte, ele não reage. Ele está ali inerte, né? Ele não tem uma interação com a poça de fusão, né? Que é Então, nessa condição, o gás inerte não atende. Não atende porque nós precisamos, toda a construção metalúrgica desse arame foi para o quê? Para a grande penetração. Então, vou ter que ter alguém que vai auxiliar nisso. Entendi. Vamos pensar, eu teria que ter um ajudante lá, meu ajudante nesse momento seria o gás. O gás ele vai vir lá e vai ter que escavar para esse material ter essa penetração esperada. Então, em que condição nós vamos aplicar o arame tubular? Sempre for materiais de maior espessura o quê? Acima de 10 milímetros, o arame tubular tem um comportamento muito grande, porque ele tem grande produtividade e grande penetração. Então, tem um ganho bastante expressivo, além das propriedades mecânicas que são melhores. Eu já vi algumas aplicações onde o pessoal usava muitas vezes o eletrodo revestido, né, o 7018, e aí substituía com um FCAL, né, com um arame tubular. Um comportamento igual, porque os dois estão na classe dos 70, né, que seria a resistência à tração, essa propriedade, os dois, só que uma alimentação interrompe a cada 300 milímetros, você tem que interromper, por exemplo, aqui eu tenho um eletrodo revestido, né?
Então, tem um espaço aqui, isso aqui ia ocorrer a fusão e tem que parar para fazer uma emenda. Então, não torna-se produtivo. Então, mas tem aplicação para o eletrodo? Tem. Em que condição? Manutenção. Isso entra o que o Francisco falou, de saber a aplicação do Então, processo adequado para cada... Esse qualificado, ele já tem que ter essa expertise, ou seja, ele já tem que estar à frente a isso. Então, vou agora, manutenção, porque como eu trabalho com gás de proteção, eu posso trabalhar, por exemplo, num ambiente aberto. Aquele gás, ou seja, tiver alguma cortina, algum meio, alguma ventilação, ela vai arrastar o gás de proteção, não ou tem ter que usar, ou até tem que usar muito gás, acaba gastando, né? Isso, um gasto excessivo. O problema do excesso de gás, nós temos mais um outro inconveniente. Então, nós temos que ter uma dosagem, ou seja, a quantidade ideal de gás. Excesso de gás, ele não pode... Ele vai me trazer uma condição totalmente inadequada para a soldagem. Imaginamos, a gente vê muito isso no nosso dia a dia no verão. Quando dá aquele redemoinho, o que acontece? O redemoinho é o vento. Bate no solo e vai retornar. Para esse vento retornar, está vindo mais vento. Ele forma aquele redemoinho. Quando isso acontece, tudo que tiver de sujeira próxima, ele traz para dentro ou ele expulsa para fora? Ele traz para dentro. Traz para dentro. A mesma condição, então, se eu trabalhar com excesso de gás, já que eu estou próximo, imagine agora que eu estou com o material depositando aqui, fundindo aqui. Então, essa condição, o gás vai bater na poça e vai voltar, mas como ele vai voltar? Se eu tenho outro gás vindo, ele forma uma turbulência. Essa turbulência, tudo que é de sujeira, vai trazer para a poça de fusão. Então, além de gastar mais, ainda nós temos um prejuízo na solda. Um problema. Então, descontinuidades, poros, principalmente a porosidade que é um resultante de impureza, de sujeira. Né? E escolher o fluxo de gás correto, então, é muito importante também. Sim, né? É aí que entra o que a gente estava comentando da teoria fundamental ali para o cara se tornar um soldador. Né? Ele vai descobrir que para cada processo, para cada material, ele vai ter uma limitação do gás. Ele vai poder ir de tanto a tanto. Ele sabe que menos que isso vai ser falta. Ele sabe que mais já também não pode, porque o excesso ali já vai estar atrapalhando também. Tudo que em excesso ele acaba sendo um problema, né? E o que mais? Vamos lá. Então já falamos de gás, já falamos de material. Essa característica do soldador qualificado. O que você qualificado. acha que um soldador qualificado tem que ter de conhecimento? Comentamos sobre ele ter um conhecimento profundo sobre materiais, essa é uma condição fundamental do qualificado. Agora comentamos sobre consumíveis, uma outra condição que é fundamental, esse qualificado, que a indústria almeja, ela busca esse profissional, em que sentido? Ele tem um conhecimento bastante profundo nas fontes de soldagem. Sim. As fontes de soldagem, isso eu me deparei em N situações que o pessoal às vezes tem um receio de fazer uma aquisição. Eu tenho hoje fonte de soldagem com tecnologias top, vamos assim chamar, ou seja, o que você possa imaginar da eletrônica embarcada naquelas fontes E mudou muito, né, a tecnologia ao longo desses últimos 10 anos, até podemos dizer, né? E talvez tenha muita gente ainda operando, não sabendo operar o que, ele tem medo, o que é de novo e talvez até com a máquina super moderna, com capacidade de entregar mais, e ele está utilizando o básico da máquina, tudo que nem um novidade, transformador. a gente tem medo de ir lá e fazer alteração. Então, imagina agora pegar uma máquina, uma fonte com painel digital. Aquilo parece até lá, no meu tempo, uma discoteca, chamava assim. Hoje é outros clubes que tem outras nomenclaturas. Então, com painel, com N LEDs ali, aquilo acaba criando impacto. Conforme o Francisco comentou, o que precisa? Conhecimento. Então, essa busca constante de conhecimento tem que ser fazer parte do dia a dia. E aí, dentro desse conhecimento, acho que faz a diferença, né? Entre um soldador que tem uma remuneração X para um soldador que tem a remuneração 2X, né? Que às vezes acaba até saindo de soldador para ir para um líder, né, dos soldadores, para um setor, inspetor no futuro, né? A carreira de soldagem, eu acho que ela tem muitas oportunidades que talvez as pessoas não enxergam, né? Tem bastante, né? Eu acho que assim, tem um momento, né, que a nossa habilidade física, que seria o quê? Realizar mesmo a soldagem, uma hora ela vai saturar, né? Não tem como evoluir mais, né? Isso, tem uma hora que eu não vou conseguir ser melhor que aquilo. Ser mais então eu vou ter que o quê? Me aprimorar na teoria. Sim. Então é onde que daí eu vou alavancando cada vez mais minha carreira, né? Trazendo o quê? O conhecimento para aquela minha prática que já... E hoje o conhecimento da solda, ele nunca vai parar. Porque a cada momento que passa, os materiais vão evoluindo e aí as fontes vão evoluindo. Isso, as fontes vão evoluindo. Então, assim, a hora que eu saturar a minha habilidade, eu vou o quê? Eu vou usar do meu equipamento para fazer aquilo que eu fazia na mão. E aí eu vou acabar deixando a minha habilidade de lado e deixar o equipamento fazer. Mas para isso eu vou ter o quê? Precisar do conhecimento teórico, saber regular aquela máquina, por que eu vou ter que usar aquilo, como eu vou regular, para saber como que aquela regulagem ali vai atacar o meu material em si.
Sim. E saber se vai compensar, talvez, eu utilizar um equipamento que me auxilie bem mais ou eu não. Vou fazer no braço porque... Ou se vai utilizar, né, uma tecnologia duplo pulso, vai utilizar uma Isso. rampa, vai utilizar tanta coisa, né? Que... Hoje a gente tem inúmeros parâmetros de solda, né? Os equipamentos que o Célio comentou, né? Antigamente a gente tinha uma manivela e um botão que rotacionava, né? Ou um botão liga-desliga é uma manivela, só era isso. Às vezes era só isso. Depois então... passou por uma chave seletora e um potenciômetro, né? Isso. que foi. E aí Essa hoje crescente. você abre a máquina, muitas vezes parece um tablet muito maior que o celular, muito maior que realmente um computador, né? É verdade. Isso acaba então, entregando mais, né? Essa na busca soldagem. constante. Eu vou comentar se mas existe um espaço, uma lacuna que tem que ser preenchida? Existe, porque nós temos aqui a fabricação e aqui o projeto. Então, quem vai fazer essa mediação aqui para levar esse consumível aqui para o projeto? Então, vejo que existe um espaço muito grande de crescimento na área de soldagem. Na área de controle de qualidade, é um meio que cada vez mais, ou seja, como é que eu posso garantir que isso aqui está perfeito? Através de ensaios. Então, esses ensaios, ultrassom, partícula magnética, radiografia, líquido penetrante, são ensaios que vai te dar uma garantia. Então, então quer dizer que eu preciso um profissional que faça mediação? Sim. E o senhor conhece profissionais que saíram de soldador para ir para essa área de inspetor? Muita gente é assim. Como é que é o caminho, geralmente? A maioria tem feito o caminho. Ele é soldador, então ele percebeu, como ele estava sempre alguém fazendo esse tipo de ensaio, aquilo despertou, aguçou essa curiosidade, esse interesse, ele está buscando esse conhecimento. Então, geralmente, os profissionais da área de qualidade são ex-soldadores. O porquê que é interessante? Porque ele conhece toda a essência de como realizar a soldagem, e agora ele está também entendendo como ele vai fazer esse controle. Então, vejo quanto isso é rico, então, quanto é benéfico para a indústria e para a nossa sociedade, porque eu conheço, sei como fazer e agora sei como controlar aquilo. Como inspecionar. Então, vamos pensar assim, a indústria, esse seria o top do nosso soldador qualificado. Então, financeiramente, ele vai ser muito bem remunerado. Né? E eu trouxe algumas perguntas aqui que o pessoal levantou para nós, né? Dúvidas comuns, e essas são dúvidas reais aqui de soldadores. Vamos trazer aqui um pouco de, Mas a pergunta do de Google, conhecimento aí, pessoal, através das perguntas que Vamos aprender com o ele pessoal um pouco tem. também. Teve algumas talvez que você já respondeu aqui. A gente relembra. Vamos lá. Qual o sentido de deslocamento ideal da tocha no processo MAG para soldar uma chapa de 2 milímetros de espessura? Como técnica de soldagem, nós temos vários sentidos, ou seja, vamos aproveitar, tem uma tocha aqui, Francisco, vamos aproveitar essa tocha aí para nós fazer aqui uma breve demonstração. Então, o Francisco vai aqui fazer uma explicação, vai imaginar isso aqui fosse uma junta soldada, né? Então, nós podemos tanto puxar ela quanto estar empurrando. Isso é uma característica do processo MIG-MAG. Aqui a gente estaria, na minha posição, né, estaria empurrando e aqui puxando agora, né? Puxando para você, empurrando para fora, Isso. né? Contra eu, né? Para fora empurrando e para mim puxando. E aí cada movimento vai trazer a sua característica mecânica para junto, né? Puxando traria o quê, professor? Então, sempre que você aquece mais, você vai ter muito mais penetração. Então, se eu poderia ter uma junta de grande espessura, como olhando para essa condição, imaginando que tem 10 milímetros, então eu vou fazer nessa condição, eu vou pegar e vou puxar tocha. Ou seja, ela vai ter mais penetração, mas como consequência vai ter uma quantidade de respingo maior. Mas uma chapa fina, se eu levar lá empurrando, eu consigo ter uma estabilidade maior do arco, como consequência, ele não vai ter tanta agressão ao material. Então, não vai aquecer puxando, tanto. eu deposito mais calor e tenho mais calor, penetração mais por penetração. consequência. Como E resultante, empurrando, eu... menos calor, como resultante, você vai ter menos penetração de material. Então, nessa posição aqui, eu posso trabalhar das duas formas. Se é uma chapa de 2 milímetros, é uma chapa fina, vamos trabalhar empurrando, é isso? Pode, sim. Mas numa chapa grossa, se eu fizer esse movimento empurrando, eu tenho algum benefício? Tenho, eu não vou estar gerando tanto calor. Também. Sempre são condições que vocês têm que estar sempre atentos. O outro problema da temperatura é... Geralmente, imaginamos aqui agora, voltando nessa condição, se nós jogarmos calor aqui, qual é a tendência do material? Ele vai dilatar. Ele vai dilatar com uma velocidade, mas a questão do resfriamento não é a mesma. Então, nunca Exatamente. Vamos chamar isso aqui de ponto zero, para nós, até para ficar mais fácil para esse nosso entendimento. Esse ponto zero, então, dilatou. Vamos pensar, ele dilatou 10 milímetros. Ele não vai contrair 10 milímetros, vai contrair 2. Então, quer dizer que ele
ficou ainda, vamos pensar, se tivesse 100, ficou com 102. Então ele vai ficar forçando esse material, vai ficar o que a gente chama de tensão residual. Essa tensão é permanente. Imagine nós agora aqui, eu pegasse no braço do Francisco, Sim, puxando. o Guilherme no outro lado, nós ficássemos com o Francisco tensionado aqui. 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele ia dizer, pô, chega uma hora que ele para, que eu não suporto mais. O aço, o material também, qualquer estrutura vai acontecer isso. Então vai chegar uma hora que ele diz, olha, cansei, eu vou quebrar. Então ele entra em fadiga, que é uma condição totalmente inadequada. Isso é uma correlação comparada ao calor. Trabalhei com calor em excesso, dilatou, mas não contraiu, não veio no mesmo ponto. Nunca vai vir. E aí vai ficar gerar tensionado. Essa uma tensão residual é um que problema pode grande, quebrar depois. Pode quebrar. Tem mais uma pergunta aqui, que é de um seguidor nosso, das redes sociais, do Instagram. Ele mandou essa pergunta pelo Instagram. Mas tem muita gente que me pergunta isso. O que muda de uma máquina que tem 2 botões para uma máquina que tem 10, 20 regulagens? Basicamente, outras perguntas que eu recebo também é o que muda de um transformador para um inversor? O que vocês podem me dizer disso aí? Bom, o Célio provavelmente quando começou ali só se deparava com um transformador, retificador, né? São os transformadores naquele tempo, não máquinas tinha muito grandes, né? Devia até ser difícil de levar ali, por exemplo, para obra em campo, né? Dependia de um guindaste sempre para transportar esse Nossa. equipamento. Era máquina robusta, 300 kg, 400, 500, então era coisa gigante, né? Para uma fonte de soldagem muito grande. Muito grande, né? E naquela época, então, a gente só tinha que se preocupar com a corrente de soldagem, né? Era um parâmetro só, né? Que a gente tinha que se preocupar. E antes, assim, era uma máquina transformadora. Então, o próprio transformador, a construção dele é pesada, né? Ele é grande e ele consome muita energia também, né? Então, assim, muitos problemas com quedas de energia, né? Das grandes indústrias por causa da utilização de vários equipamentos dessa... Consumo altíssimo, de certo, né? Oscilava muito, né? Isso, então, às vezes o cara tem, né, a sua empresa com vários transformadores na linha e a hora que ligava mais de 5 ao mesmo tempo, o torno parava de funcionar, por exemplo. E então isso era um problema, né? O cara tinha que separar a energia no galpão. Imagina a grossura dos cabos, né, para suportar toda essa energia. Porque você absorvia muito, né? Então esta foi uma necessidade que a indústria percebemos que teve uma evolução muito grande na parte metalúrgica, as fontes de soldagem, ou seja, a indústria que trabalha com neste meio também, ela evoluiu junto. Então hoje a gente tem fontes com uma tecnologia inserida nela. O avanço da tecnologia gigante. Elétrica, né, foi muito grande no último tempo, né? A eletrônica, né? A eletrônica trouxe né? Um ganho muito grande. E o que muda, mas o que muda na prática? Vamos lá, então tamanho, né? Tamanho, o óbvio eu sei que é tamanho, consumo de energia, mas além disso, na aplicação da solda, o que essas regulagens, né, que nem o nosso seguidor comentou ali, sai de 2, vai para 10 regulagens, o que isso muda na solda? Bom, a inversora em si, né, ela é um equipamento muito mais eletrônico do que elétrico, né? Então, esses componentes vão te trazer controles, né, sobre essa energia que você está depositando no material. E aí, esses controles vão o quê? Facilitar a sua soldagem, né? Vão facilitar a vida do soldador. A máquina já consegue trazer esse auxílio, evoluiu, ela né? trouxe esse benefício. E, por exemplo, dentro dessa questão, né, de facilitar a vida do soldador, além disso, tem alguma mudança na aplicação da solda? Então, tipo, na resistência ou talvez na quantidade de calor depositado no material? Assim, a gente tem alguns materiais, né, que têm os seus processos de afinidade, por exemplo, né? Vamos dizer assim, um exemplo aqui, o professor pode até auxiliar, né? O alumínio. Hoje, a maioria do pessoal fala em soldar alumínio já pensa no TIG, né? No processo geralmente TIG. O pessoal tem muito claro o TIG, né? Porque antigamente o quê? No processo MIG-MAG, né, eu não conseguia ter uma boa resistência mecânica ali, né, uma boa propriedade mecânica após a soldagem do alumínio no processo MIG-MAG. E agora, com as novas tecnologias das inversoras, eu consigo ter quase que a mesma qualidade de solda que uma TIG faria no processo MIG, para a soldagem do alumínio. Então, é essa facilidade, né? Eu trago o quê? As vantagens de um outro processo para um material que antes ele não poderia produtividade, soldar. né? Quando você pensa em produção, agora como o Francisco comentou, a TIG é um processo lento. O resultado é fantástico, mas hoje conseguimos com as multiprocessos, ou seja, pulsado e duplo pulso, conforme comentasse, mas temperatura interfere diretamente, né? Porque eu tenho um pulso, depois vem uma base, ou seja, eu jogo um calor e depois vem para uma condição mais confortável para o material, até para não causar essa condição totalmente inadequada. Então a função pulsado duplo pulso, ela serve simplesmente para reduzir o calor depositado na peça. Não
Não somente isso. Por exemplo, o que a gente busca quando pensamos no processo MIG-MAG? A maneira que o material vai se transferir. Nós temos 4 características, que é o curto-circuito. É uma maneira que o material se transfere, o material tem que tocar na poça de fusão para que ele ocorra. O próprio nome diz, curto-circuito. Tem que fechar, esse material tem que tocar no outro. Tocar no outro, ele fecha um curto-circuito e vai se desprendendo, e assim acontece. Só que quando essa gota, esse material pequeno em forma de gota, ele toca naquela poça, imagine uma pedra, soltar agora numa poça de água, vai respingar muito. Essa condição, então, o respingo é retrabalho. E aí, para melhorar isso, eu utilizo... Para melhorar isso, essas fontes, com essa tecnologia hoje inserida com essa eletrônica embarcada, eu consigo trabalhar buscando uma outra forma de transferência, que é o spray. Para mim conseguir o spray, mas o que é o spray? Como ele acontece? Imagine nós pegarmos agora um spray de tinta. Para matar insetos, qualquer coisa assim. São minúsculas partículas que vai acontecer. Ali não existe respingo, então esse é o ideal. Mas para nós conseguirmos isso, o Francisco também está nesse mundo direto, como conseguimos? Com uma corrente alta e uma tensão alta. Chapas de pouca espessura nas máquinas convencionais. Imagina eu conseguir trabalhar lá 250 amperes. Lá vai furar material. Nessa então tecnologia sou obrigado nova, a trabalhar com curto-circuito. Eu estou 250, agora vem para 50. Fui a 250 e vem para 50. Eu vou estar sempre oscilando, imagine. Então eu posso trabalhar com spray e com amperagem. Eu trabalho. Com depositando menos calor. Comentar se mas é só o calor? Não. Eu controlei o calor e agora controlei também a minha... Eu queria a transferência. Transferência spray é o sonho. Por quê? Aspecto visual fantástico, não existe respingo, então não existe retrabalho, não existe o custo. De mais uma mão de obra... Não perco material no fora também, porque tu respinga... Respingou é material que está jogando fora. Então, né? essa eficiência do processo aumentou muito. Sim. Então, aí começou. Então, tem tantos benefícios das novas tecnologias, né, Francisco? Que, exatamente. Se nós for aqui começar a descrever, vocês vão ver que é uma imensidade. Sim. Tanto em todos os processos, né? Falamos do MIG, mas também no eletrodo revestido, né? Exatamente, no hot start, arc force. Exatamente isso que eu ia comentar, né? Muitas vezes o eletrodo da pessoa ali é um pouco úmido, né? A chapa um pouco suja, o cara acaba ficando ali, cara, muito tempo para abrir o arco, né? Fica batendo o eletrodo, ele começa a quebrar, perde o revestimento, aí na hora de fazer a solda falta revestimento, né? Então é complicado. E aí hoje você tem uma função na máquina que ela te dá uma condição inicial a mais. Por exemplo, eu preciso de 100 amperes para derreter essa chapa, a hora que eu encostar o eletrodo aqui ela vai me dar 150. E depois de meio segundo ela já cai para 100 de novo. Então, abre o arco e depois segue. Então é como se eu fizesse o quê? Aumentasse a corrente da máquina, abrisse o eletrodo e alguém fosse lá e diminuísse para mim. Agora a máquina faz sozinho. Então, cara, a agilidade, né, para se abrir o arco e concluir a soldagem é fantástica. É só que complementando a questão da umidade, mas não dá para nós descartar nunca a estufa, né? A máquina vai auxiliar, mas a estufa, que é o meio onde eu vou estar armazenando, porque essa umidade ela é um problema. Então ela me auxilia, mas fique sempre atento. Eu tenho que ter um meio, uma condição adequada de armazenamento desse consumível. Vamos para a última pergunta aqui, então. Um dos nossos seguidores está perguntando onde ele pode buscar o conhecimento para se tornar esse soldador qualificado. Bom, eu vou acabar usando um pouco do meu exemplo, né, que foi o quê? Eu tive muito boa parte desse conhecimento, né, numa instituição de ensino, tendo aula justamente com o professor Célio, né, e assim, a curiosidade também pelo processo, né, aquilo me instigou a procurar, né, mais informação. Então, assim, eu procurei informações na internet, né, a ponto de querer resolver curiosidades rápidas minhas, e muitas vezes eu lia a informação e não entendia ela por completo. Me faltava alguma coisa. E muitas vezes o quê? A explicação de um profissional qualificado, uma pessoa que foi ensinada por alguém, que estudou por conta, então que criou uma bagagem de conhecimento muito grande, né? E aí, então, o auxílio de uma pessoa qualificada, assim, né, de uma instituição e muitas vezes de materiais, então, assim, que estão dispostos aí, né? Entendi. Então, um ensino formal, mas misturado aí com o teu desejo de... Isso, né? É muito importante, assim, a pessoa ter o desejo de conhecer, né? Às vezes, estar lá por obrigação faz a informação entrar para um lado e sair para o outro, né? Então, acaba que a gente vai ficar estagnado no... Então, toda a minha trajetória, a educação é a base para tudo. Né? Então, aproveitando o que o Francisco comentou sobre a N maneiras que a gente tem de estar buscando esse conhecimento, mas ele fez alguns comentários que, ou seja, faço uma leitura, mas a dificuldade, às vezes, de eu ter aquele entendimento. Aqui, junto com a IOD, a gente percebeu essa necessidade que a sociedade tem, ou seja, essa aproximação, e a gente desenvolveu um instituto para estar complementando, ou seja, favorecendo
encurtando essa distância para você se tornar um profissional qualificado no espaço de tempo mais curto. Então, o Instituto, este é o foco, é preencher, como assim chamar de um pilar que estaria faltando hoje para a indústria. Nós vamos falar sobre o Instituto um pouco mais amanhã, mas amanhã o foco da nossa conversa é o mercado de trabalho de soldagem. Inclusive, nós vamos falar sobre salários, sobre sobre as oportunidades que tem dentro desse mercado que é muito amplo. Existe soldagem de fabricação, manutenção, existe indústria naval, indústria petroquímica. Então, nós vamos estar abordando esses temas e também vamos estar trazendo aqui uma mulher soldadora e também professora de soldagem para a próxima aula e nós vamos falar um pouco mais sobre a mulher nesse mundo da soldagem. Oh, legal, vai quebrar uma barreira, um paradigma aí que a mulher não que está presente. Hoje, então, lá vejam que é uma área que tem crescido muito e vejam quanto de oportunidade tem. Sim. A mulher também pode estar presente. Pô, vai ser bacana a aula de amanhã. Né? Legal. E é um prazer estar com vocês nessa aula 3 da Semana do Soldador. E é um prazer estar aqui com vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima aula.